Olá, estamos aqui mais um vídeo para falar sobre a primeira rodada da 5 Field Cup. Vamos analisar a partida entre Magnus Carlsen e Vasily Topalov. Vamos direto à partida. Carlsen joga E4, Topalov C5, cavalo F3, D6, seria normal. Em vez de jogar D6 aqui, jogada mais comum da posição, Magnus joga a Rosselimo, variante Rosselimo, que normalmente é defendida com o bispo em D7 ou cavalo em C6. Tá? No caso, o Topalov defendeu a terceira maneira, mais comum, que é o cavalo D7. Aqui, duas possibilidades de jogo, D4 a mais jogada, ou o roque, tanto faz, Magnus roca. Aqui, as pretas podem jogar, desenvolver o cavalo ou atacar o bispo. Topalov, uma jogada de desenvolvimento. Aqui, normalmente, joga-se D4 ou traz-se a torre para o jogo, que é o que o Magnus fez. E aqui nós temos então várias possibilidades de jogo para as pretas, ou atacar o bispo, que pode tomar o cavalo, ou recuar, ou abrir jogo para os seus bispos. Aqui, aqui, aqui. Agora que os cavalos já estão conectados, então se o bispo tomar, não vai ter problema. Ataque ao bispo. O bispo pode ou tomar ou recuar para uma dessas casas, a menos comum essa casa aqui, aqui e aqui são frequentes. Então o bispo recua para D3. E agora é hora de abrir jogo para os bispos. Esse bispo aqui totalmente trancado. Abre jogo aqui, ou esse bispo aqui, abrindo jogo aqui ou aqui. Ou ainda, se quiser jogar com o cavalo, jogar esse cavalo aqui, aqui, atacando o bispo. Topalov joga B5 e aqui dois lances comuns são A4 ou um lance com o peão, geralmente C4, que é o que o Magnus jogou. As pretas aqui podem responder simplesmente tomando o peão, avançando o peão, ou protegendo o peão com a torre ou com o cavalo. Tem ainda essa jogada com o bispo aqui que busca, em caso, por exemplo, de troca, retomar o peão. Por exemplo, bispo aqui, peão toma, peão toma, bispo toma e aqui recupera, não pode ser tomado porque está protegido. Essa é o objetivo desse lance, muito menos jogado. Voltando à posição, a escolha de Topalov, contudo, é um outro lance. Um lance que também é muito bom e que não é inferior a nenhum desses outros, que é o lance G5. G5, uma jogada que inicia o ataque no flanco do rei. Não, se as brancas, por exemplo, tomam, torre G8, atacando diretamente G2 e o cavalo obrigado a recuar. Então nós temos um jogo aqui bem... O ataque aqui das pretas já começa. Temos duas opções aqui, que é o cavalo tomar o peão, se quiser, ou seguir com o plano do peão tomando aqui. Então, duas opções de captura. Magnus joga cavalo, aproveitando, talvez, que Topalo teria dado-lhe um peão. E o Topalo aqui tem, além desse lance de torre, outras possibilidades, como bispo, né? Desenvolver o bispo, que antes não estava jogando, agora está. E acho que esses dois são os principais lances. Topalov joga do seu lado um lance ainda melhor que busca atacar esse bispo aqui, que é o lance cavalo E5. Então agora nós temos essa ameaça imediata para as brancas e o bispo precisa vir para cá ou para cá.
Caso o bispo venha para essa casa aqui, permite as pretas atacarem esse cavalo. Por exemplo, peão aqui, cavalo recua e bispo ataca o cavalo. Se esse bispo tivesse aqui, teria uma defesa melhor do que precisar sair com a dama. Então, mas não foi essa a escolha. Aqui o Magnus joga bispo em E2 e as pretas tomam o peão. O próximo lance aqui das brancas é um lance que precisamos tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, esse cavalo aqui está um pouco para o lado, mas ainda assim bem centralizado. E, contudo, nessa casa aqui, ele parece mais forte, porque ele ataca esse cavalo preto que está muito melhor localizado no tabuleiro do que ele. Então, o cavalo pode recuar aqui. Esse é um bom lance. Mas o Magnus aqui optou por atacar essa peça que está esse peão dobrado com o lance cavalo A3. Então, agora nós temos duas peças atacando esse peão e as pretas decidem não se preocupar em defender o peão e jogar torre G8, atacando o cavalo. Aqui nós temos algumas opções para as brancas, que é recuar o cavalo para cá, ou ainda defender esse cavalo com o bispo, né, pelo avanço do peão em D4, atacando o cavalo. Aqui nesse caso o peão toma em en passant. Temos também, podemos simplesmente tomar o peão aqui. Então, várias opções. Aqui o Magnus joga cavalo, toma peão. As pretas vão responder com cavalo, toma cavalo. Então aqui há um sacrifício de peça por parte do Magnus. Não é um mau sacrifício. Aqui nós temos as brancas ligeiramente piores do que as pretas, mas nada decisivo. Não chega a ser um peão de vantagem para as pretas. Então as brancas aqui seguem com D4, atacando o peão. O cavalo vai recuar aqui, porque aqui nós temos tanto a defesa do cavalo pelo bispo, quanto o ataque do bispo ao cavalo. E se o Magnus quisesse, aqui ele podia ainda fazer mais um sacrifício, por exemplo, desculpem, com o cavalo toma F7, ameaçando a dama, rei toma e bispo toma C4, aqui, cheque, obrigando as pretas a defenderem com o peão. Mas no jogo o Topalov simplificou, simplesmente defendeu o seu cavalo, recuando ele para B6. Melhor talvez tivesse sido cavalo jogado em C5. Porque, por exemplo, agora depois de cavalo B6, as brancas teriam D toma C5, D toma C5, as damas trocam e o rei fica exposto. Contudo, o Magnus opta por bispo H5, exercendo dupla pressão sobre esse peão aqui. E as pretas simplesmente tomam com o cavalo. As brancas retomam com a dama. E torre em G7. O melhor lance é
torre talvez em G6, mas em qualquer caso é impossível defender o ataque duplo agora a esse peão. Então nós temos cavalo toma H7 e as pretas respondem com dama D7, aqui formando uma bateria na diagonal. As pretas poderiam ter tomado o cavalo aqui, devolvido a qualidade e o jogo estaria igualado. Mas não foi isso que aconteceu. As brancas jogam D toma C5, D toma C5, avança E5, dama em C6. Agora temos ataque duplo a G2. As brancas respondem com F3, aqui, bloqueando o caminho da dama, e a dama responde com dama em G6, continuando a pressão sobre G2. As brancas vão responder com cavalo F6, cheque. Aqui nessa posição, não se pode tomar aqui por causa desse descoberto aqui. As brancas podiam simplesmente ter trocado damas, mas, enfim, após o cheque, rei D8, dama toma dama, torre toma dama, cavalo E4, bispo B7 aqui, atacando também o cavalo, H4, torre C8, H5, torre volta para G8, bispo D2. Vou acelerar aqui, então vou para não tornar o vídeo muito longo. Aqui as pretas jogam C4, bispo C3, bispo H6, torre a T1 cheque. Esse lance aqui não muito bom, porque nós temos, obviamente, ataque duplo em E3, então a melhor jogada seria trazer o rei para G2, apoiando essa casa aqui. Então aqui Magnus perdeu um monte de vantagem com esse lance. Rei vai para E8, torre D3, bispo F4, cavalo vem para F2, bispo C6, e aqui outro lance ruim do Magnus, cavalo H3, permitindo o próximo lance, que foi bispo em G3, obrigando a torre a ficar fazendo vários movimentos por aqui, enquanto as pretas ganham em atividade. Bispo B5, torre agora vai para D1, bispo C6, cavalo em F2. A partir daqui o Topalo vai fazer uma série de movimentos, não os melhores lances, geralmente o segundo ou o terceiro melhor lance, perdendo um pouquinho de vantagem, mas não o suficiente aqui. Nesse ponto, o Magnus já está com uma peça de desvantagem, ou 3 peões, então já está bastante ruim o jogo para o Magnus. E o Topalov não deixa a vantagem escapar. Bispo toma E5, cavalo G4, bispo toma C3, D toma C3, rei em F8, rei em F2, torre H8, cavalo E5, cavalo toma E5, torre toma E5, bispo E8, G4, F6, torre E6, bispo B5, torre DE1 e torre C7. E aqui o Magnus desiste e o Topalov então vence novamente contra o Magnus. Depois daquela partida na Noruega, onde o Magnus perdeu no tempo sem saber que não havia acréscimo após tantos movimentos. Nessa partida também tivemos problemas com o tempo, e o Magnus, em certo momento, ficou com apenas alguns segundos, acho que eram 7, o Topalov também com poucos segundos, até que o tempo virou e eles ganharam um pouco mais de tempo. Mas, novamente, o tempo se repetiu nessa partida, talvez responsável por algum dos lances não tão bons. Então tá, obrigado por assistirem e até a próxima.